Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo neste canal sobre arqueologia bíblica. Especificamente, vamos falar da monarquia de Israel. Especificamente, o período em que o rei Jeroboão II governou. Algo muito interessante que acontece no período do seu reinado, que a Bíblia traz uma narrativa, mas a arqueologia faz uma demonstração totalmente diferente. Então, vamos à leitura do livro do professor Dr. José Ademar, a Bíblia, a arqueologia e a história de Israel e Judá. Página 85. Com a morte de Jeú, sobe ao trono em Israel Norte seu filho Jeoacás, 814 a 800 antes da Era Comum, que é sucedido por Joás, 800 a 788. Em Judá reinava Amazias, 798 a 785 antes da Era Comum, sucessor de Joás. Não confundir Joás de Israel Norte com Joás de Judá. Nessa época começa o declínio do reino de Aram-Damasco, assolado pelo renascer do Império Novo da Assíria, um dos impérios mais violentos que a história conheceu. Quando o rei assírio Hadad-Nirari III, 810 a 783 antes da Era Comum, sobe ao poder, Damasco começa a perder seus territórios. Israel e Judá passam então a ser vassalos da Assíria. Israel Norte, o grande adversário de Aram na região, tem certa preferência, o que permite que o governo de Joás, neto de Jeú, recupere os territórios perdidos para Damasco, segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versos 22 ao 25. É nessa época que a fortaleza de Dan é conquistada, com possível ajuda de Israel Norte, e a estela de Azael, vista anteriormente acima, que ficava na entrada da cidade como um troféu, foi feita em pedaços de tal forma que até hoje os arqueólogos ainda estão à procura de todas as suas partes. O redator deuteronomista parece ter visto a mudança com bons olhos, atribuindo o feito a Javé. Uma das primeiras menções se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 13, versos 3 a 5, que diz assim: E inflamou-se a ira de Javé contra Israel, e ele os entregou na mão de Azael, rei de Aram, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Mas Jeoacás aplacou o rosto de Javé, e ele o escutou, pois Javé havia visto a opressão com que o rei de Aram oprimia a Israel. E Javé deu a Israel um libertador, e eles se libertaram da mão de Aram. Então os filhos de Israel habitaram novamente em suas tendas como
antes. O que a arqueologia tem mostrado é que a libertação de Israel Norte do domínio arameu não foi mérito do rei de Israel, mas da ação assíria. Assim também é provável que o libertador não tenha sido Jeoacás, como menciona o texto bíblico, mas Jeroboão II, 788 a 747 antes da Era Comum, cujo reinado foi o mais longo da história de Israel. Segundo o livro dos Reis, capítulo 14, versos 25 a 28. É com ele que Israel Norte retoma as fronteiras de outrora, dos tempos de Onri e Acabe. Jeroboão restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Emate até o mar de Arabá, segundo o livro dos Reis, capítulo 14, verso 25, parte A. As escavações mostram que, nesse período, além de Dan, outras importantes cidades como Betsaida e Azor passam a ser administradas por Israel Norte. É a primeira vez que em Azor são encontradas inscrições em hebraico. Também Judá, conforme o segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 7, recupera pequenos domínios que havia perdido para os vizinhos edomitas, como o Vale do Sal, no sul de Judá, na divisa com o deserto. A retomada da expansão de Israel Norte e Judá reacende também a guerra entre os dois reinos e o domínio daquele sobre este, conforme o segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 8 a 14. O desenvolvimento no reinado de Jeroboão II é testificado pelo progresso da agricultura e pelo alto crescimento da população nas regiões montanhosas e nos arredores de Samaria. A economia se intensifica com a entrada de Israel no comércio internacional, exportando principalmente azeite e vinho em grande quantidade para a Síria e para o Egito. Outra fonte de renda parece ter sido a criação de cavalos em Meguido, exportados para o exército assírio. Nas escavações de Meguido foi encontrada grande quantidade de estábulos de cavalos, que inicialmente foram atribuídos ao exército de Salomão e mais tarde ao de Acabe. Porém, devido à dificuldade em precisar o período a que pertencem tais estábulos, recentemente surgiu a hipótese de que poderiam pertencer ao reinado de Jeroboão II. Só quero lembrar que nós não temos evidências arqueológicas do reinado de Salomão. Então o professor também, já li o livro dele aqui falando sobre isso, estamos nos referindo, a atribuições, e não que ele existiu. Não, já vários especialistas tentaram atribuir diversas coisas a Salomão e a Davi, mas até o momento, arqueologicamente, não podemos afirmar nada sobre a existência de um Salomão histórico nos moldes em que os textos bíblicos nos apresentam. Pesa a favor dessa possibilidade o estranho fato de que os arqueólogos não encontraram bigas desse período em Meguido, ou seja, a criação de cavalos com o único objetivo de enviá-los para o exército assírio
explicaria a ausência de Bigas, como eu já falei aqui em outros vídeos, né, que eram um poderoso componente bélico para a guerra. Eu já falei no vídeo aqui quando eu falei sobre Acabe, porque Acabe ele é citado em fontes extra-bíblicas com uma enorme quantidade de bigas, 2.000 bigas. Além disso, após a queda da Samaria em 722, uma unidade especial de bigas israelitas foi incorporada ao exército assírio, mantendo inclusive sua identidade nacional. Sobre ela, Sargão II afirma: formei uma unidade com 200 de suas bigas para minha força real. Um símbolo do poder de Jeroboão II é o selo encontrado em Meguido em 1904, que provavelmente pertencia a um alto ministro de Jeroboão II. No selo se encontra gravada a figura de um leão rugindo e uma inscrição que diz: Chamá Jeroboão, servo oficial de Jeroboão. Outro grande testemunho do potencial político e econômico de Jeroboão II são os óstracos de Samaria encontrados em 1910 pelo arqueólogo G.A. Reisner. Quando escavava um palácio no Tel Samaria, esses óstracos foram inicialmente atribuídos ao período do reinado de Acabe, mas posteriormente foram datados com maior precisão no reinado de Jeroboão II. São ao todo 63 registros em que constam os nomes de grandes donos de terras, de localidades rurais e um bem organizado sistema administrativo de cobrança de tributos, como o azeite e o vinho destinados a Samaria. Além dos óstracos, foi encontrada na Samaria desse período grande quantidade de cerâmica fina da Fenícia, placas de marfim com vários motivos egípcios, etc. Prova da ostentação e do luxo em que viviam a corte e os ricos proprietários de Samaria. Muito obrigado, meus amigos, por terem assistido mais um vídeo. Então, Jeroboão II foi um grande rei. Jeroboão II teve um período de grande prosperidade e ele foi que aplacou, de fato, a ira, vamos dizer assim, o ímpeto dos assírios sobre as terras do norte e do sul. Foi uma obra muito bem feita do ponto de vista administrativo do reinado de Jeroboão II e não, a princípio, uma mercê, um favor divino. Muito obrigado, meus amigos. Deus abençoe a todos. Continuemos em busca da verdade, porque você sabe, na verdade, ninguém sabe a verdade. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.